Fala pessoal, boa noite. A gente está aqui hoje no primeiro vídeo no YouTube, novo formato que a gente resolveu iniciar aqui, justamente porque a gente acha que consegue trazer muito mais conteúdo aqui pelo YouTube de uma forma mais bem trabalhada, com um tempo um pouco maior também. Então a partir de hoje, os vídeos que a gente estava acostumando a postar aí de quarta-feira vão ser postados integralmente aqui dentro do YouTube. E claro, também eu montei ali algumas partes dentro do Instagram, mas acho que o bruto do vídeo, o conteúdo como um todo, vamos começar a postar aqui no YouTube e eu conto com o apoio de vocês para a gente também ter o feedback que a gente está tendo dentro do Instagram aqui pelo YouTube, tá? Pessoal, então passado aí os recados iniciais, o tema do nosso vídeo hoje, da semana, como o post que a gente fez na segunda-feira, é sobre aposentadoria. E o incentivo, né, a motivação que veio para a gente foi justamente porque a gente estava pesquisando alguns temas, alguns assuntos para abordar que sejam interessantes para vocês e a gente viu algumas pesquisas, né? Então, primeiro a gente chegou a ver que 1% da população brasileira só consegue se aposentar com a mesma qualidade de vida que eles tinham antes de trabalhar. Outra pesquisa que a gente chegou a ver também é que 90% dos brasileiros nem sequer guarda dinheiro para aposentadoria. Isso a gente conversando falou, putz, é um pouco frustrante de certa forma, né? Porque eu chego a imaginar meus pais, meus avós, enfim, que trabalharam a vida inteira e para ter uma qualidade de vida bacana e realmente boa parte tiveram, mas chega na aposentadoria, muitos deles acaba caindo a qualidade de vida porque não consegue manter ou não guardou o patrimônio durante a vida ativa, né, que a gente chama, ou seja, o tempo que você trabalha. Então, viaja menos, ou acaba se mudando para um lugar que um pouco pior, ou acaba indo frequentando restaurantes que não frequentava antes, né? Então, se ia em um restaurante que era muito caro, hoje não vai mais. Então, são algumas coisas que acabam perdendo sentido, justamente porque você se aposentou sem se programar. Então, pensando nisso, qual que é a nossa ideia? A gente falou, bom, a gente quer passar para vocês a forma que a gente consegue ter uma renda extra aos 60 anos de idade. A gente pensa pelos 60 anos, que é uma idade ali que você começa a pensar parar de trabalhar, né? Mas para ter uma renda extra aos 60 anos de idade que seja relevante, que te ajude a fornecer mais renda ou até pagar, de repente, como for a sua qualidade de vida, pagar todo o seu custo. Tá? E qual foi o número que a gente pensou? Falou, bom, se a gente chegar aos 60 anos com uma renda extra mensal de R$ 5.000, muito provavelmente vai pagar os custos totais de muitas pessoas, ou pelo menos vai ajudar a pagar esses custos das pessoas que têm um custo de vida um pouco maior. Tá? E para chegar nesse número que a gente entendeu que a gente precisa chegar aos 60 anos com pelo menos R$ 1 milhão líquidos dentro da conta ali de investimento para conseguir esses R$ 5.000 por mês. E aí a gente fez alguns cálculos para entender como que a gente consegue chegar. É claro que R$ 1 milhão hoje não vão ser os mesmos R$ 1 milhão para você agora quando tiver 60 anos, justamente porque a gente tem a inflação. Né? Mas os cálculos que a gente fez aqui, a gente considerou a inflação. Tá? Então vou até compartilhar agora com vocês alguns cálculos que a gente fez. Então alguns cálculos que a gente fez aqui, a gente separou em 3 perfis. Né? O perfil conservador, que é aquela pessoa que não gosta de ver o patrimônio oscilando, mesmo no curto prazo. Né? O perfil moderado, aquele que aceita um certo risco, aceita uma volatilidade no curto prazo. E o perfil agressivo, que entende realmente que o patrimônio é para longo prazo e consegue operar de tal maneira. Né? Então, a gente fez esses 3 perfis segmentando em 4 idades. Ou seja, a pessoa que está começando com 20 anos, a pessoa que vai começar com 30, a pessoa que vai começar com 40 e a pessoa que vai começar com 50 anos de idade buscando R$ 1 milhão aos 60 anos. Tá? Então vamos lá. O perfil conservador, a gente adotou que ele vai ter algo próximo ali de 5% ao ano de rentabilidade acima da inflação. Vocês vão lembrar dos últimos vídeos que eu passei para vocês, que a gente falou inclusive de poupança, né? Enfim, que a inflação, inclusive nesse ano, deve chegar próximo de 5%. Então a gente está falando aqui uma rentabilidade média para o perfil conservador de mais ou menos 10% ao ano. Tá? Então a gente tem aqui que um investidor com 20 anos de idade, com perfil conservador,
para chegar a R$ 1 milhão lá aos 60 anos, ou seja, ele tem 40 anos para deixar investido, ele vai ter que investir mais ou menos R$ 690 por mês para chegar nesse 1 milhão e ter essa tranquilidade de ter uma renda extra aos 60 anos. O de 30 anos, um cara que começou um pouco mais tarde, mas ainda assim está novo, né, para começar, ele vai conseguir aí alcançar R$ 1 milhão investindo por volta de R$ 1.255 por mês. Tá? A gente vê uma diferença grande aí de basicamente o dobro que ele tem que investir frente ao investidor de 20 anos. Tá? Aos 40 anos a gente tem o dobro também, né? Ou seja, quem começar agora com 40 anos buscando R$ 1 milhão, aos 60 eles vão ter que investir em torno de R$ 2.500 por mês para conseguir essa renda mensal próximo de R$ 5 mil aos 60, tá? E o de 50 anos, aí sim é um valor muito alto, algo próximo ali de investir R$ 6.600 por mês para conseguir essa renda passiva, essa renda de investimentos aos 5 mil. E aí pensando que vocês vão buscar um pouco mais de conhecimento, a gente vai conseguir entender mais como funciona o mercado nessa jornada que a gente está traçando juntos. A gente vai conseguir, de repente, passar por um perfil moderado, por exemplo. Vamos tratar com fundo imobiliário, fazer uma diversificação um pouco maior, com fundos multimercados. E aí a gente consegue uma taxa, uma rentabilidade, do nosso ponto de vista, de 7% acima da inflação. Né? Ou seja, a gente está falando algo próximo ali de 1% ao mês com um perfil moderado, né? Pensando que a inflação está 5%. A gente vai ter uma rentabilidade de 7% acima da inflação ao ano. Então, o investidor de 20 anos passa de 690 do perfil conservador, precisa agora investir R$ 420, buscando esse 2% a mais de rentabilidade ao ano que ele tinha no perfil conservador. Aos 30 anos, se você começar aos 30 anos, esse valor cai de R$ 2.255 para R$ 883. Para quem começa com 40 anos, com um perfil moderado, cai de 2.500 para 2.033. E para quem tem 50 anos, começa com um perfil moderado, vai de 6.600 para algo próximo de R$ 6.000 com contribuição mensal. Tá? Então esses são os valores que os investidores de perfil moderado têm que investir por mês para alcançar esse 1 milhão aos 60 anos e buscar essa renda passiva que a gente conversou. E para o perfil agressivo, a gente colocou aqui uma rentabilidade de 8% acima da inflação. E aí agressivo que eu pensei aqui foi basicamente ações, né, e fundos imobiliários, fazer uma diversificação bacana. Acredito que 8% acima de inflação para um perfil agressivo é mais do que palpável, tá? Então a gente está sendo pé no chão aí nesse sentido. E aí o investidor que vai começar com 20 anos de idade para buscar esse 1 milhão, ao invés dele ter que contribuir 420 como perfil moderado, ele vai precisar contribuir em torno de R$ 320 para bater 1 milhão aos 60. O de 30 vai precisar pagar contribuir, né? A gente fala de pagar de investimento, algo próximo de R$ 735 por mês. E aos 40 anos, quem começar com 40 anos vai ter que pagar algo próximo de 1.820. E aos 50, esse investimento mensal vai ter que ser de 5.750. Tá? Pessoal, o que é importante a gente ver aqui, depois desses números que eu passei para vocês? O mais importante aqui é o tempo. Né? A variante mais expressiva, ou seja, que faz com que você pague muito mais por mês ou muito menos para chegar à sua independência financeira, é o tempo. Né? Então, quem está começando aos 20, aos 15 anos, por exemplo, tem muito mais a ganhar do que quem está começando hoje com 50. Putz, Ian, então quer dizer que quem está começando com 50 não tem espaço para ganhar dinheiro. Mentira, dá para fazer e deve ser feito. Né? O tempo é relativo. Mas é claro que quem está começando agora, lá na frente, vai ter com certeza uma tranquilidade financeira muito maior. Tá? Então a gente está falando aqui que quem tem. O rapaz está começando com 20 anos com um perfil agressivo, ele vai ter que contribuir R$ 322 por mês para bater 1 milhão. É claro que muitas pessoas hoje com 20 anos nem trabalham, mas a gente pode trabalhar isso com 25, por exemplo, e a contribuição mensal vai crescer um pouco, claro, mas de qualquer forma nem se compara com, por exemplo, os R$ 1.800 que o investidor de 40 anos tem que fazer com perfil agressivo para chegar a 1 milhão. Né? E aí, pessoal, é basicamente a gente pegar esses números e adaptar à realidade. Pô, eu preciso de um pouco mais de R$ 5 mil para pagar meus custos. Legal. Então você vai ter que contribuir um pouco mais. E R$ 5 mil para mim é muito. Eu trabalho com 3 mil é o suficiente. Isso é bom para você, então você vai precisar investir menos. E é claro que assim,
Isso aqui é para bater 1 milhão. Se você investir mais, esse número vai crescer. Juros compostos é a arte do investimento, então você vai ver isso crescer de uma forma bem relevante, tá? E eu coloquei aqui, como eu falei para vocês, uma rentabilidade palpável, né? Então dá para a gente fazer, dá para a gente conversar, dá para a gente buscar esse conhecimento e chegar nessa rentabilidade que a gente está conversando. Dá para buscar, tá? Então, voltando agora aqui pro gráfico que a gente fez, só acabei passando para vocês esses 3 gráficos aqui embaixo, só para ficar de uma forma mais visual de vocês entenderem o quanto o tempo é importante. Então não pensem agora, pô, eu tenho 20 anos, vou começar a guardar dinheiro para os 25, 30. Comece hoje, né? Se pague primeiro. O mais importante, pessoal, sempre é a gente se pagar primeiro, né? Então uma técnica que todo mundo usa no mercado financeiro quando você recebe o seu salário, sua mesada, enfim, você tem que se pagar primeiro. Você também é uma dívida. Ou seja, guarda ali 10, 15, 30, 40% do seu salário, da sua mesada, o quanto você conseguir, para conseguir ter essa tranquilidade lá na frente, tá? Pessoal, esse foi o vídeo aqui. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma a ter uma visão um pouco melhor do que vocês precisam fazer hoje para ter tranquilidade amanhã, né? Para ter tranquilidade no seu futuro, no futuro da sua família. E eu espero que a gente consiga trocar a experiência. Aí eu estou, como eu falei, sempre à disposição aqui nos comentários ou pelo direct no Instagram para tirar qualquer dúvida. Estou 100% à disposição aí. Valeu, pessoal. Forte abraço.